como essa estação vai operar. E isso incidindo taxas e por aí vai. Então, voltando. Nessa situação específica, é necessário a autorização, bem como o licenciamento das estações, que se destinem à interligação às redes das prestadoras de serviços de telecomunicações, ou seja, o POP de vocês, onde tem saída para a internet, é necessário o licenciamento daquela estação. É necessário. A interligação a outras estações da própria rede, por meio de equipamentos que não sejam de radiação restrita, é necessário o licenciamento daquelas estações. Então, a gente não tem como definir exatamente o que é a estação de telecomunicações, porque essa estação pode ser caracterizada de várias formas. Um roteador de borda da sua rede que saia, que faça uma interconexão com a Embratel, é uma entidade que tem que ter licenciamento. E muitas vezes isso não acontece. Vamos em frente. Quando o funcionamento dessas estações servir de suporte à rede de telecomunicações destinada a uso próprio ou grupos determinados de usuários, será dispensada a obtenção da autorização do serviço. Então aqui a gente vê uma rede interna para uso privado, para uso próprio. Ou seja, aqui você não precisa de autorização do serviço, porque você não vai estar prestando nenhum serviço. Mas ainda essas estações devem estar operando em conformidade com as alíneas A e B do inciso 1, que é aquelas características de operação do equipamento, e devem ser cadastradas no banco de dados da Anatel, da agência. Essa operação de cadastramento, ela está sendo coordenada pelo engenheiro Carlos Evangelista, que está subordinado ao Ivan, o engenheiro Ivan, que vocês têm um contato. Qualquer dúvida relacionada a esse tipo de cadastramento, ou então dúvidas com relação a, não sei se a minha estação eu devo cadastrar, se eu não devo, se eu tenho que ter licenciamento, se eu não tenho, a área responsável por esse tipo de exploração é a área de autorização junto à nossa gerência geral. A gente está aqui tentando esclarecer uma dúvida que nos foi colocada, mas a área mais pertinente dentro da Anatel para sanar esse tipo de dúvida é a área do engenheiro Ivan. Bom, mais um último inciso aqui, que é um inciso complementar. Os incisos 1 e 2 não se aplicam quando as estações operarem nas condições previstas no artigo 2, do artigo 39 deste regulamento. Nesse caso, será necessária a autorização do serviço, assim como o licenciamento das estações. Aqui a gente teria que buscar, correr o artigo todo, mas eu acredito que uma simples leitura desse regulamento irá sanar qualquer dúvida a respeito desse último inciso. E qualquer dúvida mais específica, vocês podem contatar o engenheiro Ivan. Bom, nós temos mais algumas perguntas aqui. Eu vou ter que fazer uma seleção aqui, porque a gente tem que interromper até por causa do horário avançado. E eu selecionei aqui 3 perguntas. Uma eu vou responder rapidamente. A pergunta não tem endereçado quem, mas diz: como vai funcionar a fiscalização da Anatel em 2009? Eu diria o seguinte: vai funcionar igual sempre funcionou, né? A fiscalização tem a função dela e deve funcionar. O que nós estamos tentando promover é uma integração maior entre a agência reguladora e os prestadores de serviço. E isso, de certa forma, pode repercutir em melhores condições para os dois lados trabalharem, tanto para as empresas como para o próprio órgão regulador. Não é função do órgão regulador lacrar, fazer, multar, não é essa a finalidade. A finalidade é fazer com que sejam cumpridas as regras do mercado. Tá? Bom, vamos passar para a penúltima pergunta, tá? Eu acho que é interessante também lembrar que esse procedimento de fiscalização do SCM é bem interessante que todas as empresas acompanhem a sua publicação e atentem para os documentos que vão ser exigidos de vocês nas próximas fiscalizações aí para 2009. Esse procedimento deve estar publicado até o final do ano e muito provavelmente a gente vai divulgar para todos os autorizados de SCM. Bom, penúltima pergunta e depois nós vamos para a última pergunta que, dentre as que sobraram aqui, eu acho que é a mais interessante para a gente responder. Na última pergunta, também não tem indicação de quem fez, mas a pergunta é a seguinte: na inclusão digital, por que só as operadoras de grande porte participaram das licitações, sendo que elas
não atende a parte rural? Bom, eu vou iniciar uma resposta aqui. A parte de inclusão digital que nós vimos ocorrer este ano, e isso foi um tema discutido no Conselho Consultivo da Anatel, foi a alteração de metas do PGMU, que é o Plano Geral de Metas de Universalização. Nós trocamos os PSTs, foi trocado PSTs por backhaul, tá? Isso essa troca foi feita através de um decreto presidencial que foi assinado em 8 de abril. Então, a operadora tinha a obrigação no Plano Geral de Meta de Universalização e só as concessionárias têm a obrigação de universalizar o serviço, as autorizadas não têm, porque quando o Estado concede o serviço que é dele, porque telecomunicações é serviço público, recai a um caractere como um serviço público, que é o caractere de universalização. Telecomunicações é considerado um serviço público essencial, que salva vidas, então ele tem que ser universalizado. O serviço universalizado que a gente pode ter comparativamente, energia elétrica, água encanada, esgoto, isso são serviços de saúde pública, né? Educação, são serviços públicos, são serviços que são públicos. E telecomunicações é encarado como tal. Quando o Estado outorga para particular fazer isso, através de concessão, autorização ou permissão, na concessão cai o caractere da universalização, que faz parte do serviço público. E aí, então, a agência, o Estado, né, regula essa universalização com um plano geral de metas de universalização. Nosso plano geral, quando iniciou na privatização, ele deu foco a telefones públicos, a TUP. O Brasil tinha, antes da privatização, perto de 500 mil telefones instalados, e ao final do cumprimento dessa meta, é que foi para 1.200.000 telefones instalados. Um detalhe da universalização que é importante vocês saberem é que a empresa privada que pega a concessão, ela tem gestão sobre o bem público, porque os cabos, as coisas todas, a rede é do Estado. E a empresa só faz o uso dela. Ao final da concessão, este bem retorna para o Estado. Tá? Então, vou simplificar, mas para ter ideia do que acontece, se é um serviço público, o Estado fala, eu tenho obrigação de universalizar. E a empresa que pega o serviço fala assim, e eu tenho obrigação de dar lucro, porque se eu não der lucro, eu quero. E não é essa a função da empresa, não é essa a lógica empresarial privada